Queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindo ao nosso canal. Você que ainda não é inscrito, você pode fazer a sua inscrição, que semanalmente nós comentamos aqui um comentário bíblico a respeito das lições da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando sobre relacionamentos em família. Os problemas, as dificuldades enfrentadas pelas famílias nos lares são desafios que nós precisamos vencer baseado na Palavra de Deus. E hoje nós vamos tratar de um assunto relacionado com ídolos na família. Será que há ídolos dentro do lar? Será que nós somos idólatras? Vamos tratar sobre isso, trazendo dois textos bíblicos. São duas histórias, dois fatos, dois acontecimentos, da qual nós vamos tirar como base para introduzir sobre ídolos na família em nossos dias. O primeiro texto está em Gênesis capítulo 31, conta a história de Jacó e a sua família, com envolvimento com o ídolo, ou os ídolos ali de Labão. E a segunda história está no livro de Juízes. Também conta a história de uma família dos hebreus que se envolveram com os ídolos e entraram pelo caminho da idolatria. Então são acontecimentos que acabam ocorrendo dentro dos lares e vamos ver que isso tem consequências desastrosas para a família. O primeiro texto, que está baseado em Gênesis 31, vai nos relatar a saída de Jacó ali de Harã. Então Jacó, ele foi para Harã, fugindo ali de Esaú, que havia prometido de matá-lo por causa da primogenitura que Jacó havia conquistado ali no momento de fraqueza de Esaú, e depois, mais na frente, ele acaba recebendo as bênçãos ali do pai, e isso trouxe um transtorno dentro da família. Jacó vai ficar cerca de 20 anos em Harã. Quando ele chega em Harã, ele se apaixona por Raquel, e nós vamos ver ali que, como ele não tinha recurso, o dote foi trabalhar 7 anos para que pudesse casar com ela. Só que no casamento ele foi enganado por Labão, seu sogro, e ele acabou casando foi com Léia. Daí ele teve que trabalhar mais 7 anos para pagar o dote ali de Raquel, porque foi enganado da primeira vez. Então ele trabalha 14 anos pela esposa. E 6 anos depois ele vai trabalhar assalariado. E durante esses 6 anos o seu salário ali será mudado por 10 vezes. Por quê? Jacó, ele prospera naquilo que faz, ele cresce, o seu gado fica maior do que o gado de Labão, e isso vai trazer ciúmes, vai trazer inveja nos seus cunhados. O texto vai nos dizer, em Gênesis 31, que então ouvi as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era do nosso pai fez ele toda esta glória. Então ele prosperou de uma maneira sobrenatural. Enquanto Labão
vai entrar em uma decadência. Logo, os filhos, eles estão descontentes, estão enciumados, eles estão ali revoltados, porque Jacó prospera, enquanto que Labão, ele está em uma queda acentuada ali em relação aos seus bens. Versículo 2, viu também Jacó que o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. Então Labão já está incomodado com a prosperidade de Jacó, como Jacó é bem sucedido nos negócios, então isso vai causar o que? Também ali em Labão uma inveja, um ciúme. Então as coisas não estão indo muito bem dentro dos laços familiares. Versículo 3, Deus está vendo todas as coisas. Disse o Senhor a Jacó, é Deus que está dizendo, torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Deus traz uma resposta para Jacó, dizendo que essa problemática, esse conflito que estava ocorrendo ali em Harã, seria resolvido com a sua partida. Que Jacó deveria retornar para a terra da promessa, que Deus havia prometido a dar a Abraão. A promessa continuou com Isaac. E agora a promessa ela está sobre Jacó, de ser o herdeiro de todas aquelas bênçãos que Deus prometeu ali a Abraão. Então Jacó, conhecendo o descontentamento dos seus cunhados, também ali a mudança de comportamento do seu sogro, ele, para não causar um conflito maior, ele resolve sair secretamente, de uma maneira oculta, para não trazer ali um conflito maior. Então Jacó toma o que? As suas 4 mulheres, toma os seus 11 filhos e uma filha, e ele vai partir para a terra de Canaã, onde Deus havia lhe aparecido e estava dando ordem para que ele voltasse. Ocorre que Labão, ele sai para tosquiar as ovelhas. E a esposa de Jacó, Raquel, vai até a casa do seu pai e furta os seus ídolos. Olha a confusão. Jacó, ele é monoteísta. Abraão, Isaac, Jacó, os hebreus são monoteístas. Adoram a um único Deus. Enquanto que Labão era politeísta. Embora tivesse conhecimento de Deus, mas adorava a vários deuses. E Labão tinha em sua casa, ele tinha o quê? Um altar cheio de imagem de escultura. De pedra, de barro, de metal. E ali ele fazia as suas oferendas, ele adorava a essas imagens. Essas imagens significavam o quê? A segurança para o lar, para a família, a prosperidade ali da sua família. E também representava que aqueles que possuísse uma daqueles ídolos de Labão, também fazia parte da sua herança. O texto não vai nos dizer por que Raquel vai se envolver com os ídolos do seu pai, se é por uma questão de adoração, se é por uma questão de proteção, se é por uma questão de prosperidade, se é para uma questão que eles venham ser guardados. Mas sabemos que quando há um ajuntamento de um monoteísta com uma outra pessoa que
se envolve com outros deuses, nós vamos ver que há uma incompatibilidade, então um jogo desigual. Então, Raquel sabia que Jacó era adorador de um único Deus verdadeiro, mas ela trazia a crença ali da sua família, de Labão, trazia os costumes. E ela, pelo que nós vamos ver, ela não absorve totalmente o que? A fé de Jacó. Porque no momento da partida ela resolve furtar, tomar os bens ali do seu pai. Embora ela e a sua irmã não receberam herança, porque a herança era dos pais, alguns vão dizer que ela queria garantir que Jacó recebesse alguma coisa. Só que Jacó já tinha muitos bens. Jacó já estava próspero. Então nós vemos aqui ela cobiçosa, gananciosa, né? Trazendo que essas imagens de escultura para a sua família. Então eles partem, 3 dias depois que eles partem, Labão volta da Tosquia e fica sabendo que eles haviam partido, ou havia fugido, como fala o nosso autor aqui, essa fuga, né? Embora eu não veja como uma fuga, porque Deus que deu ordem para que ele saísse. Porém, quando Labão percebe que os seus ídolos também foram levados, aí ele se revolta. Ele toma os seus familiares, ele toma algumas pessoas e ele vai atrás de Jacó, das suas filhas, ali dos seus netos. E nós vamos ver que o sentimento dele não é um sentimento para o bem, essa ida atrás de Jacó. Ele vai alcançar Jacó 7 dias depois. Mas é necessário que haja o que? Uma intervenção divina. Porque Deus se revela a Labão dizendo, olha, não pratiques nem o mal e nem o bem. Não fale nem o bem nem o mal contra Jacó. Então Deus já entra com a providência para que Jacó seja preservado de não ali sofrer uma represária ou um ato violento por parte de Labão. E quando ele chega até o acampamento, até ali onde Jacó estava, então nós vamos ver que ele acusa Jacó de ter furtado os seus bens. Nós vamos ver que Jacó fica ali irado com essa acusação, e ele vai até dizer, né, se alguém for pego com esses ídolos, essa pessoa, ela deve ser morta. Ela deve ser morta. Essas são as palavras de Jacó. Então Jacó tem uma crença em um Deus único, em um Deus invisível, e ele tem certeza que ele não se envolveria com isso, e ele estava contando que a sua família também não. Então nós temos que cuidar da nossa família, por quê? Porque talvez nós achamos que nós não nos envolvemos, o marido, mas e a esposa e os filhos? A esposa fala, não, mas eu sou fiel. Será que seu marido é? Será que seus filhos é? Então, quando nós falamos em ídolos, nós vamos já definir o que é um ídolo. Então, o ídolo é tudo aquilo que assume o quê? O lugar de importância na vida de uma pessoa. De modo que ele presta uma lealdade, uma honra, da qual Deus é deixado de lado. Então, Mateus diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Jesus, quando ensina a orar, ele faz a oração do Pai Nosso lá, ensinando a orar, né? Venha a nós a tua vontade, né? Venha a nós o teu reino, seja feito o que? A tua vontade. Então, quando a pessoa,
ele deixa Deus em segundo plano e ele se apega a pessoas ou bem ou coisas, nós vamos ver que ele está se tornando o que? Um idólatra. Está se tornando um idólatra. Então Raquel, em vez de confiar no Deus de Jacó, em vez de seguir o que? A fé do marido, nós vamos ver que ela entra por um caminho ali contrário ao que o marido andava. E nessa acusação, Labão ele vai até a barraca de Jacó, vai mexer, vai nos seus utensílios, vai até a barraca de Lia, ou algumas traduções Leia, e não vai encontrar nada. Mas quando ele vai até a de Raquel, nós vamos ver que Raquel ela vai assentar em cima daqueles objetos, daqueles ídolos, e o pai vai procurar em volta, e ela de uma maneira astuta vai mentir para o pai dizendo que ela está nos dias ali no costume das mulheres, então ela não pode se levantar. Então quando Labão não encontra nada, nós vamos ver que vai entrar o que? Uma contenda, uma disputa, uma rixa. Olha só, o que causa o furto desses ídolos, ela introduzindo dentro da sua casa. Trouxe o que? Uma fúria daqueles que eram idólatras para atacar sua família. Ela mente e outra coisa. Mas na frente nós vamos ver que quando eles estão em Canaã, Deus está dizendo, olha, para que eu venha abençoar vocês, é necessário que lance fora todos os ídolos. Então somente mais na frente é que nós vamos ver que os ídolos eles serão lançados fora. Serão lançados fora. Então a situação, lá em Gênesis 35, Deus vai aparecer a Jacó e vai dizer a ele, ó, os deuses estranhos tirem em suas mãos e arrecados que estavam em suas orelhas. E Jacó os enterrou debaixo de um carvalho que está junto a Siquém. Olha só. E apareceu Deus outra vez, versículo 9, a Jacó, vindo de Padã Arã e o abençoou. Então, o apego aos ídolos, nós vamos ver que Raquel teve o problema em ter filhos. E quando ela tem o segundo, ela morre de parto. O texto não diz se ela se envolveu com isso porque queria ter filhos, ou é herança, ou porque conheceu o costume da tradição dentro de casa, estando, invocando, adorando essas imagens. Mas ela estava sendo chamada para um outro lugar, então o passado deveria ficar para trás. O segundo texto está relacionado ao capítulo 17 de Juízes, onde nós vamos encontrar um santuário de deuses na casa de um hebreu. Aqui a questão já é um pouco mais complicada, porque Deus já havia estabelecido na sua lei, Deus é exclusivista, não aceita dividir a adoração com o outro. E também não aceitava o que? Imagem de esculturas, nem de coisa do céu, nem da terra, que fosse feito como culto. Então o povo, quando eles em Canaã, e eles possuem ali a terra de Canaã, Deus havia dado ordem para que fossem expulsos os povos ali daquela região. Porém, os hebreus, eles não conseguem expulsarem totalmente ou esmolecem. Nós vamos ver que o povo hebreu, eles vão aderir o que? Ao sincretismo. O que é isso? É a mistura religiosa com a religião ali dos cananeus, que era totalmente voltada para a idolatria, a ídolos. E no texto de Juízes, nós vamos ver que, embora eles estivessem dentro do território de Israel, habitando ali no meio da tribo de Efraim,
a família de Mica, embora ele tenha um nome, olha só o nome de Mica. Quem é como o Senhor nosso Deus? Embora ele tenha um nome de grande importância, só que a sua vida não correspondia ao nome, porque ele não honrava a Deus. Os seus valores éticos e morais eram valores que não estavam baseados naquilo que Moisés instruiu. Então ele havia corrompido o seu coração. Embora estivesse debaixo de uma promessa de Deus, de um território da qual eles haviam conquistado, só que a nação, cada um fazia o que bem queria. E a mãe dele era uma pessoa muito rica, porque o texto vai dizer que a mãe dele, ela ocorre que um furto na sua casa, aonde é roubado 1.100 ciclos ali de prata. Então era muita prata. É a mesma quantidade que Dalila recebeu para que descobrisse ou informasse de onde que vinha a força de Sansão. Foi onde Sansão ali abriu seu coração para Dalila, e nós sabemos a consequência que deu. Então, 1.100 moedas de prata foram furtadas ali da casa. E a sua mãe, durante alguns dias, ela começou a amaldiçoar o quê? Ao ladrão. Começou a lançar o quê? Peste, lançar maldições sobre o ladrão. E vamos entender que Mica, por ser supersticioso e por ser uma pessoa que não tem valores éticos, porque furtou a própria mãe, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar com medo, temeroso, que todas aquelas pragas, aquelas pestes, aquelas maldições que a mãe dele estava dizendo ia pegar nele. O que ele faz? Ele pega e devolve a sua mãe. Vai devolver a sua mãe o que? Aquilo que ele havia furtado, aquilo que ele havia tomado ali da mãe. E a mãe, quando descobre, dela corrigir o filho, mas ela fica preocupada agora com aquilo que ela havia dito. E ela resolve retribuir agora esses bens, essa prata que foi furtada, consagrar a Deus. A prata, e manda fazer escultura, imagem de fundição. Nós vamos ver que o que ela pratica está associado com a idolatria. É algo que Deus havia proibido. Então nós vamos ver a triste corrupção, vamos dizer, moral e religiosa que estava sendo promovido dentro daquela casa. Então a anarquia religiosa e espiritual era muito grande naqueles dias. E a mãe agora resolve recompensar o filho, dando ao filho que uma certa quantidade de prata, que ela manda fazer alguns ídolos para que servisse de proteção, para que servisse de livramento sobre as maldições que ela havia dito. E Mica, quando resolve esses ídolos, ele faz uma casa, olha só, uma casa de deuses. E manda fazer uma vestimenta sacerdotal e coloca o seu filho como sacerdote do lar. Olha, além de praticar um ato moral contra a mãe, mas agora ele pratica o quê? Um ato, uma corrupção religiosa, levando a família toda a adorar o quê? A ídolos, a outros deuses.
E se não bastar nessa história ainda, passa um levita desocupado ali, naquela região, da qual ele vai assalariar, que vai se tornar sacerdote ali daquele culto pagão, daquele culto idólatra, aonde a adoração a Deus estava misturada à adoração a outras divindades. Então, ambas as histórias nós vamos ver que indicam uma forte influência pagã em lares ali do povo hebreu. Então, a partir desses dois casos, nós vamos refletir agora a idolatria dentro dos lares. Então, o lar é o lugar onde nós devemos ter comunhão com Deus, ter comunhão com nossos irmãos, comunhão com a família. E qualquer coisa dentro do lar que toma o lugar de Deus, que requer uma lealdade, uma fidelidade acima de Deus, isto constitui-se uma idolatria. Uma idolatria. E como nós não podemos nos tornar idólatras? Quando nós nos tornamos materialistas. Amamos mais as coisas e os bens do que a Deus. Jesus disse que nós não podemos amar a dois senhores. Ou você vai aborrecer um ou vai aborrecer o outro. Não pode amar a Deus e a riqueza. Então tem pessoas que priorizam que as riquezas em vez de priorizar Deus, a sua vontade, o seu querer. Priorizam que os bens que tem é casa, carro, né? Idolatra um filho, ou uma mãe, ou um pai, ou um personagem, ou uma pessoa, um programa de televisão. Então tudo que nós priorizamos acima de Deus se torna um ídolo. Então o ídolo não está relacionado somente a um objeto, mas está relacionado a pessoas e a coisa. Quando nós damos uma importância, uma veneração acima daquilo que nós devemos dar, que é a Deus. Então o diabo ofereceu a Jesus o mundo inteiro, se Jesus ajoelhasse e se prostrasse diante dele. E hoje muitas pessoas estão se envolvendo com o materialismo, com o hedonismo, com o prazer efêmero, colocando essas coisas como prioridade. E se esquece que nós temos que priorizar o que? O reino de Deus, a sua vontade, o seu querer em nossas vidas. Os ídolos modernos, a cultura da mídia. Então, os meios de comunicação, eles, como vamos dizer, são neutros em si mesmos, porque eles não têm nenhum poder. Mas o que é usado através do meio de comunicação, que tem manipulado as pessoas, que tem se tornado um instrumento para aprisionar as pessoas, para idolatrar as coisas, em vez de buscar a Deus. Então nós, como família, precisamos criar barreiras espirituais e morais para aquilo que é ensinado através das mídias sociais, que é os valores culturais que estão colocando hoje dentro da sociedade, não venha adentrar as fronteiras do nosso lar, as fronteiras da nossa casa. Porque aquilo que rouba o lugar de Deus se torna um ídolo. Então, que Deus nos ajude. Nós aprendemos aqui com esses dois textos. Devemos confiar em Deus e priorizar a nossa fé e a nossa confiança exclusivamente nele. Nele. Porque talvez o estilo de vida que você vive, deixando Deus de fora, você está se tornando um idólatra.
Então precisamos combater esses ídolos domésticos dos nossos dias atuais, porque qualquer influência pagã dentro de um lar pode se tornar um ídolo. Então que Deus nos guarde, que Deus nos dê graça, que nós possamos ter sabedoria e entendimento para não cairmos nesse engano da idolatria. Somos totalmente dependentes de Deus e é Ele que nos dá a proteção, é Ele que nos dá a provisão, é Ele que nos dá o ar que respiramos. Então tudo é por causa dele e tudo precisa ser por ele. Porque sem ele nós nada somos. Então até um próximo encontro, até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo. Se você gostou, deixa a sua curtida aqui nessa live aqui, que vai nos ajudar a estar anunciando aqui o nosso resumo, a nossa aula, o nosso comentário. Deus vos abençoe.